A ideia de que foram gerados por Abraão, gerados por Abraão. Entende a importância de Abraão para os israelitas? É por isso que nos diálogos de Jesus com os fariseus, no Evangelho de João, eles vão dizer assim: nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz assim: vocês são filhos de Abraão coisa nenhuma, que se vocês fossem filhos de Abraão, vocês saberiam quem eu sou. O vosso pai é outro. E eles ficam bravos com Jesus. Que eles entenderam que se eles não fossem filhos de Abraão, eles estavam excluídos da eleição. Não eram mais o povo eleito, o povo escolhido, o povo abraçado por Deus. Não ser filho de Abraão significava estar fora da aliança de Deus. Presta atenção nisso. Não ser filho de Abraão era estar fora da aliança de Deus. Você está entendendo por que os judaizantes foram lá falar para a igreja da Galácia? Vocês precisam ser também filhos de Abraão. E os filhos de Abraão guardam a lei, porque Abraão foi o primeiro circuncidado. Então Paulo vai dizer para os queridos lá da Galácia: meus irmãos, o argumento dos judaizantes é falho. E sabe por quê? Porque Abraão, antes de ser circuncidado, ele creu. Não foi a lei que levou Abraão à fé. Foi a fé de Abraão que o levou a um encontro com Deus e de ser sido chamado de amigo de Deus. Veja só o que está aqui no texto da sua Bíblia. Versículo 6, lê comigo em alto e bom som. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Imputado para a justiça, isso entrou no seu crédito para ser justo. Veja como Paulo constrói o texto. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e a fé em Deus lhe tornou-se um crédito de justiça. Não foi o cumprimento das regras que tornou Abraão justo, mas foi a fé que fez com que Abraão fosse considerado justo. A justiça de Abraão decorre da fé, não decorre do cumprimento da lei. Esse argumento é fenomenal, é fundamental para a gente entender o que Paulo está dizendo. E ele vai dizer isso no versículo 7 da sua Bíblia. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não são aqueles que cumprem a lei, que tentam conseguir a justiça pelo cumprimento da lei, que são os filhos de Abraão. Os filhos de Abraão são aqueles que, assim como Abraão, creem em Deus. É por isso, queridos, que nós somos filhos de Deus e temos como pai da fé Abraão. Mas eu não sou judeu e nós não temos uma bandeira de Israel aqui dentro, porque nós não somos judeus. Essa é a grande questão que o texto quer nos colocar. A aliança que Deus fez com Abraão está aí nos versos seguintes. Preste atenção na sua Bíblia, verso 8, vamos juntos. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria, veja a palavra, justificaria pela fé os gentios. Presta atenção, queridos. Presta atenção que você está lendo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria, o que Deus faria? Justificaria. O que essa palavra significa? Alguém que é pecador, alguém que tem uma dívida impagável. Eu olho para ele e digo assim: você não me deve mais nada, você não me deve absolutamente mais nada. Ou aquele que cometeu um delito, eu digo: você não cometeu mais delito nenhum, você está justificado. Justificação é uma palavra que Paulo empresta do mundo jurídico, dizendo que aqueles que estavam condenados foram justificados. E como essa justificação acontece? Está na sua Bíblia, pela fé. É por isso que a doutrina reformada da salvação não é a salvação pelas obras, mas é a justificação pela fé. Nós somos justificados não porque guardamos as leis, não porque cumprimos sacramentos, não porque cumprimos ritos, não porque guardamos determinadas leis,
mas nós somos salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus. É aquilo que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 8. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Verso 18, 19 e 20. Paulo nos diz com uma categoria de profundidade nas Escrituras. Nós não compramos a salvação pela nossa justiça. A salvação é um ato gratuito de Deus que nos comprou a salvação na obra do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém, irmãos? Veja só o que ele então escreve. Vamos ler o verso 8 e 9 de novo? Vamos em alto bom som. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Amados, presta só um pouquinho. O pastor fala que vai ler tudo, mas não lê tudo, né? Calma aí. A palavra preanunciou aqui é uma palavra muito interessante. Porque é a leitura a palavra é usada para a leitura de um edital. Imagine a cena. O imperador romano traz uma nova lei, e o ato de alguém ler a lei do imperador diante da população é um pré-anúncio. É a palavra que Paulo usa aqui. Aquela lei, aquele edital lido, ele cancela toda a lei anterior, da qual fala, obviamente, aquele edital. Está entendendo? É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, Deus pré-anunciou, Deus deu um edital para frente de Abraão, dizendo com essa palavra que aquilo daqui para frente está valendo. É o que está valendo. E qual foi a palavra que Deus disse para Abraão? Pré-anunciou o Evangelho. O que a palavra Evangelho significa? Boa notícia, boas novas. Uma história boa de ouvir, uma história boa de contar. Uma história que a gente enche os lábios para dizer: essa história é maravilhosa, essa história é abençoada, essa história você precisa ouvir porque é boa para você. Deus pronunciou a Abraão a boa notícia. E qual é a boa notícia que está aí no versículo 8? Ele vai citar agora o Antigo Testamento. Ele vai dizer qual é a notícia boa que Deus deu para Abraão. Qual foi? Em ti serão abençoados todos os povos, inclusive nós, brasileiros que aqui estamos. Que Paulo está dizendo para aqueles irmãos da Galácia: irmãos, voltem lá. A promessa que Deus deu para Abraão está valendo, é a lei de Deus que vale. Deus disse para Abraão: Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele vai explicar no versículo seguinte, de versículo 9, vamos lá?